Olá pessoal, voltando com mais um bloco de contabilidade, mais uma vez falando de balanço patrimonial. No bloco passado falamos do ativo, agora vamos falar do passivo e do patrimônio líquido, que também fazem parte do balanço patrimonial. Vem comigo na tela. Bom, de acordo com a Lei 6.404 de 76, serão classificados no circulante passivos que vencerem no exercício seguinte. Ou seja, da mesma forma que o ativo circulante fala do término do exercício seguinte, o passivo da mesma forma. Só que de acordo com o CPC 26, além dessa possibilidade, de vencimento no exercício seguinte, o CPC 26 ele traz algumas possibilidades para a classificação de um passivo, como circulante. Então ele precisa atender a qualquer um dos seguintes critérios. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, seja mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, e deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Então, ou seja, justamente após 12 meses, ou seja, do exercício seguinte. E a entidade não tem o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Então não tem como postergar esse pagamento. Legal? Ou a liquidação desse passivo. Bom, quais são contas que pertencem ao passivo circulante? Fornecedores de mercadorias, fornecedores de matérias-primas, que vendem bens ligados à atividade fim da empresa, empréstimos a pagar de curto prazo e financiamentos a pagar de curto prazo. Empréstimos são recursos financeiros que a empresa consegue utilizar para qualquer finalidade, que tem o objetivo de pagamento no curto prazo, ou empréstimos de longo prazo que se transferem para curto prazo por conta do avanço dos exercícios sociais. Então, ou seja, o circulante ele tem um prazo de até 12 meses após o término do exercício social atual. Passado esse período, eu tenho não circulante. Mas com o passar dos exercícios, aquilo que era não circulante passa a ser classificado como circulante. E o financiamento tem relação com a obtenção de um bem. O empréstimo tem relação com o recurso financeiro e o financiamento com a obtenção de um bem. O imposto a recolher tem relação justamente com o confronto entre o imposto a recuperar e o imposto a recolher, o imposto efetivamente a ser recolhido. O imposto a pagar tem relação com os tributos sobre o lucro, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social. Os dividendos a pagar, ou seja, então a parte que cabe aos sócios investidores da empresa do lucro, a empresa reclassifica para passivo, para pagar no exercício seguinte. Duplicata descontada, que nós falamos sobre ela aqui. Recursos obtidos junto às instituições financeiras, dando como garantia as duplicatas a receber. Então, ou seja, eu vendi a prazo, mas preciso do dinheiro, vou no banco, vou descontar duplicado. Então, normalmente isso é um passivo circulante. Adiantamento de cliente, recursos que o cliente adianta, mas que o fato gerador ainda não ocorreu, uma receita antecipada aqui nesse caso, recebo o recurso antecipadamente, mas ainda não entreguei o bem, não prestei o serviço, então tem um passivo. Salários a pagar normalmente são passivos circulantes, períodos trabalhados que não foram pagos ainda. 13º de férias, a apropriação mensal de um dozeavos, para ser pago no final do ano. As provisões, que são passivos de prazo ou valor incerto, que a empresa julga como perda provável, envolve estimativas, tem um CPC específico, a gente vai falar sobre ele. E da mesma forma que os ativos possuem o ajuste a valor presente, os passivos também têm, só que aqui são os encargos juros a apropriar. Ou seja, quando eu compro alguma coisa a prazo que tenha juro, eu tenho os juros que serão apropriados, nós falamos isso em aula de lançamento, mas no curto prazo se houver efeito relevante, no longo prazo é obrigatório. Importante, empréstimos tomados de coligados e controladas, sócios, acionistas, diretores, devem ser sempre classificados no passivo circulante, mesmo que a exigibilidade seja diferente, por prudência, Então, ou seja, por prudência eu coloco aquele passivo lá como circulante. Já os recursos que eu empresto eu coloco como não circulante, a não ser que seja uma transação usual, Agora, algo importante, ponto que o CPC 26 nos traz aqui. Tudo é essência sobre a forma, A entidade deve classificar os seus passivos financeiros como circulantes quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 12 meses após a data do balanço, mesmo que
o prazo original para a sua liquidação tenha sido por período superior a 12 meses. Então, ou seja, eu tenho contratualmente um passivo que eu, em tese, liquidaria em 36 meses. Mas se a intenção, a previsão de liquidar antes, eu vou reconhecer como passivo circulante, tá? Então, mesmo que um acordo de refinanciamento, de reescalonamento de pagamento a longo prazo, seja completado após a data do balanço e antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Então, mesmo que eu faça esse refinanciamento, se a intenção é pagar no curto prazo, vai ser classificado como curto prazo, né? Essência sobre a forma. Legal aqui? Bacana? Passivo não circulante, né? Então, de acordo com a Lei 6.404, são classificados no passivo circulante, não circulante, passivos que vencerem em prazo maior do que o exercício seguinte, né? Então, se pela lei até o exercício seguinte ele é circulante, que vencer em prazo superior, não circulante. De acordo com o CPC 26, né? O que passivo que não atende à definição de circulante vão ser classificados como não circulante. Então, ele faz por exclusão aqui, né? Então, que tipo de passivos não circulantes eu posso ter? Os empréstimos a pagar de longo prazo, os financiamentos a pagar de longo prazo, as debêntures normalmente são de longo prazo, não significa que são obrigatoriamente de longo prazo, que são debêntures, títulos de dívidas emitidos por empresas com o intuito de captar recursos. Tá? Esse é um título de dívida, a empresa emite um título de dívida, capta recursos para financiar e paga, né, uma remuneração. Normalmente de longo prazo, mas pode ser de curto prazo também. E os encargos juros sobre as operações de longo prazo, né? Só que esses encargos de juros apropriados são obrigatórios, lá no passivo circulante, se houver efeito relevante. Isso é uma previsão dada pelo CPC 12 de ajuste a valor presente. Legal aqui, gente? Beleza? E olha que interessante, como nós comentamos, alguns passivos não circulantes podem ser reclassificados para o passivo circulante com o passar do exercício social. Então, ou seja, exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que realiza uma operação de crédito em julho de X1, para ser pago em 48 parcelas, com o primeiro vencimento daqui a um mês. Então, ou seja, se ela pega um empréstimo em junho, vai começar a pagar em julho. Então, para ela, circulante vai até o final do exercício social seguinte, né? Então, ou seja, começa em julho de X1, vai até dezembro de X2. Então, tem 18 meses de curto prazo, 18 parcelas no circulante, de julho de X1 a dezembro de X2. E 30 parcelas no não circulante, que vai a partir de janeiro de X3. Né? Quando a empresa paga todas as parcelas de X1, finaliza, quando ela adentra para o próximo exercício, ela passa a ter mais 12 parcelas que era de longo prazo como curto prazo. Então ela vai ter as 12 parcelas de X2 que faltavam, mais 12 parcelas de X3 que passou a ser circulante. Né? Então 24 parcelas no circulante, que vai de janeiro de X2 a dezembro de X3, né? E 18 parcelas dos não circulantes, que vai a partir de X4. Quando eu finalizar X2, parte de X4 passa a ser curto prazo, assim, né? É uma sequência. Tá? Então, ou seja, o que é não circulante ele pode virar circulante com o passar do tempo. Legal? Tá? E algo importante que o CPC 26 nos traz aqui, que é justamente o inverso do que nós vimos lá atrás. Se a entidade tiver a expectativa e tiver poder discricionário para refinanciar ou substituir uma obrigação por pelo menos 12 meses após a data do balanço, segundo o dispositivo contratual do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante, mesmo que de outra forma fosse devida dentro do período mais curto. Então, ou seja, se a empresa consegue, por meios próprios, refinanciar, rolar essa dívida, né, para pagamento em prazo superior, né, mesmo que contratualmente esteja, num primeiro momento, no curto prazo, ela pode classificar isso no não circulante. Legal? Beleza? Patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido, né, é a parte do patrimônio que pertence aos sócios investidores da empresa. Então, o patrimônio líquido representa o volume dos recursos da empresa que pertence a seus proprietários, sócios, acionistas, medida pela diferença entre o total dos ativos menos o total dos passivos. Então, ou seja, inicialmente começa com capital social, que é o valor aportado pelos sócios da entidade, né, ou acionistas, né, e esse valor pode ser aumentado ou através de novos aportes ou através do lucro. O lucro pode aumentar o capital social, né, menos o capital integralizado. Então, ou seja, a parcela que não foi realizada ainda vai ser
conta redutora, né, do capital social. Reserva de capital são aumentos do capital social que não tenham transitado pelo resultado. Em avançado a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ajuste de avaliação patrimonial, uma novidade aqui para muitos, né? O que essa conta nos traz? Existem algumas contas específicas que são mensuradas pelo valor justo, valor de mercado. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.